município ele tem algumas vinculações, a educação, a saúde, 25%, e ele recebe cerca de 18%, 17%. Isso, do 100%. Do 100% que o 60% é com a União. Que a União recebe. 60% é com a União, 23% com os estados e 18% com os municípios. Não? E daí fica aquela coisa complicada, toda a responsabilidade sobre os municípios e a receita com a União. Isso não dá certo. Então, eu penso que uma reforma tributária tem que acertar essa questão da distribuição, e eu tenho que taxar rendas, porque não é justo, por exemplo, eu taxar quem menos pode pagar. E aí tu começa uma discussão muito difícil quando tu coloca isso para a sociedade. Por quê? Porque ao longo do tempo, essa casta, essa elite atrasada do Brasil, entendeu? Se elegeram, se reelegeram desde do Império, da Velha República, da Nova República, para defender privilégios. Os privilégios do Brasil de hoje sempre foram esses. Esse país tem a 8ª economia do mundo, mas é um país de grande miserabilidade, Tobias. Agora, como ir contra o mercado e taxar grandes fortunas? Como se tornar isso viável? Porque a gente está... Essa taxação está na Constituição, mas é uma norma programática. Mas a Europa nunca não faz mais isso? Vai sair. Os países europeus não fazem isso? Os Estados Unidos não têm um imposto diferenciado? E são países de primeiro mundo que deram certo. Por que essa coisa que o Brasil não pode fazer isso? Tu entendeu? Eu acho que pode fazer. E aí eu quero te dizer, viu, Tobias, que eu tenho defendido aí já há bastante tempo em rodas de discussões. Acho que o Brasil precisa fazer uma nova constituinte, mas não um cameral. Uma constituinte que não fosse pelos deputados eleitos para o exercício do mandato. Exclusivamente ser constituinte, com prazo para começar, matérias determinadas, e ter ali um impedimento de buscar novas eleições, no mínimo num prazo de 8 anos. 4 anos não são suficientes. Né? Porque eu acho o seguinte, tu não pode fazer mudança na Constituição pensando na tua próxima eleição. Acho que tinha que ter um sentido de brasilidade aí do sujeito que concorresse a uma Constituinte e dizer assim, ó, eu vou fazer as mudanças que o Brasil precisa fazer. E aí vamos começar pela questão das corporações. Vamos combinar, Tobias, tu é do ramo, né? Porque olha para o Congresso Nacional, tem 1000 problemas, quer dizer, o Congresso Nacional, só a Câmara dos Deputados tem 20 mil funcionários, cuja média salarial é R$17 mil. Mas tu olha para o Conselho Nacional de Justiça, que nasceu e que dizia que não teria mais de 150 funcionários, hoje tem 1.500. Todos ganhando o teto. 92% de que tem carteira assinada nesse país ganha menos de que um juiz ou uma juíza ganha para o auxílio de moradia. Então tu tem que enfrentar isso. Eu sou favorável às carreiras de Estado. Eu acho que Fazenda, PGE, Procuradoria e tal. Mas tu tem que ter um equilíbrio nisso. Tu não pode ter um quadro geral que ganha miséria e tu olhar para uma prefeitura de Porto Alegre que tem 3, 4 caças que está no topo e o resto ganha. Né? E isso vale para o Estado, isso vale para a União. Então é preciso enfrentar essas coisas, não com maniqueísmo, não com vindita, mas olhando para o país. Olhando para aqueles milhares de países que nem sabem o que é um Congresso Nacional. As corporações sabem. E têm dinheiro para fazer os seus lobbies. Qual é a saída para essa solução? O que tu entende que além da reforma tributária, o Brasil precisa, o Estado precisa, o município precisa, para que a gente tenha um real avanço, daqui a pouco não nessa geração, mas para futuras gerações? Bom, primeiro... eu penso que o Brasil, com todas essas crises, deveria fazer uma nova consulta sobre a mudança do tentar introduzir o parlamentarismo. Eu acho que esse é um regime que ele enfrenta muito melhor as crises. Segundo, eu penso que o Brasil precisa fazer uma reforma de Estado, que é o papel do Estado, o tamanho do Estado. Tu não pode ter 25 mil cargos de comissão quando muda um presidente da República, Tobias. Tu tem que ascender a vida pública por competência, não por apadrinhamento. Tu entendeu? Isso está tudo errado. Se um deputado elege, tem lá um motorista, um jornalista, mas não precisa ter 30 caras espalhados para ser cabo eleitoral. O cara se elege no outro dia e diz, não, como é que eu vou fazer para me reeleger? Tu entendeu? Então, essas coisas, elas precisam ser enfrentadas com maturidade.
Entendeu? A questão processual penal, a questão da lei penal, quer dizer, são coisas que estão aí que precisam ser enfrentadas. Nós temos que ter uma justiça mais ágil, porque a justiça quitada não é justiça. Sebastião, quando saiu lá de Piracanjuba, nos anos 70, aqui pro estado, e veio para cá já participar diretamente, ativamente da vida política aqui, tu percebe que existe uma interferência do judiciário num ativismo jurídico mesmo, judicial aqui, na parte política, que deveria ser independente nesse sentido? Qual é o reflexo disso para ti? Primeiro, eu te disse aqui fora do ar que eu sou uma pequena compensação. Sabe que 1.300.000 gaúchos foram para todas as fronteiras do Brasil. Tá? E Goiás tem CTG lá. Goiás é um mini Rio Grande do Sul, na verdade. Não, né? Só Goiás. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, exatamente. Tal. Bom, e eu sou uma pequena compensação. Cheguei aqui, eu tinha 18 anos, fui um ativista ali da luta democrática e portanto, de lá para cá, sou um militante de causas. Mandato, para mim, é uma coisa temporária. Política, para mim, sempre foi missão. Né? Tanto é que terminou o mandato de vice-prefeito, voltei a advogar no outro dia e estou lá, como tu, peleando, né, nesta luta árdua, mas boa da advocacia. Né? É o seguinte, o papel do judiciário hoje é mais legislar do que qualquer outra coisa. É incrível, né? Tia, isso está errado. Aliás, nós temos um amigo comum, e, por sinal, das figuras mais competentes que eu conheço, chamado Ricardo Giuliani. Que eu sou fã, na verdade. E eu também. Então somos dois, né? Ele escreveu há 3 meses atrás um artigo brilhante, chamado assim, 11 Supremos e um Judiciário. Então, ele acertou na mosca. Então, quer dizer o seguinte, esse Supremo, vou começar pela escolha do Supremo. Eu não concordo com essa escolha que está aí desse jeito, sabe? Esse potencial político para um cara chegar a ministro, sabe? Tá... Mas funcionava antes, porque agora não funciona. Eu não sei se funcionou tão bem a vida inteira, mas eu quero dizer o seguinte, eu acho que esse sistema que está aí... O cara vai lá para ser sabatinado, por exemplo, Tobias. Tu já viu uma sabatina do ministro do Supremo no Senado? Os caras só fazem piada. Não pergunta nada. Quer dizer, e se pergunta questões pessoais. Não tem que perguntar questões pessoais, isso não existe. Agora, o judiciário brasileiro, tu entendeu? Ele também vive as suas crises, então não dá para colocar a crise política só na política, dizer, é o Congresso Nacional. Não, isso tu pode usar como escudo, se tu não quer enfrentar outras coisas, né? Hoje tu chega para um cara para conversar, ele tem cheio de problemas, ele já coloca... um escudo, não, mas o negócio da política e tal, parecendo que o problema é só a política. Não, eu acho que o problema é da sociedade. A corrupção não está só na política. E o problema não está só no Congresso Nacional. Também está no Judiciário, também está nos Tribunais de Contas, no Ministério Público, que tem um papel fundamental, mas escolhe quem investigar muitas vezes. Vai lá na prateleira e pega esse, eu vou investigar. Mas que escolha é essa seletiva? Eu tive 4 anos na prefeitura, Tobias, e o meu gabinete respondia todas as demandas do Ministério Público. Tinha que ter 2 ou 3 colegas, porque se tu mudar uma placa de sinalização numa prefeitura, numa rua, o Ministério Público abre um procedimento e pergunta, mas, senhor prefeito, por que o senhor fez isso? O senhor podia dar 1000 exemplos aqui de questões, quer dizer, você não fica ingovernável hoje uma prefeitura da maneira que o Ministério Público está atuando. Acho que o Ministério Público tinha que partir para a colaboração, ajudar a construir consenso. Por exemplo, tu pega as áreas irregulares, por exemplo, de uma cidade. Quantas vezes, Tobias, como vereador e como vice-prefeito, eu enfrentei de que nós deveríamos botar água e luz em áreas irregulares, porque, vamos combinar, é muito fácil para o cara que tem um banho quente, que chega em casa, tem seu conforto, dizer que aquele cidadão que está lá na ponta não tem direito a um banho. Quer dizer, e hoje 40% das cidades grandes é tudo irregular. Então, se eu partir desse conceito que eu não tenho água e não tenho luz, 40% das pessoas de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre, não vai ter água, não vai ter luz. Mas esse também não é o conceito que estão querendo implantar pelo Estado mínimo? Porque essa seria uma função do Estado padrinho. Pois é, mas veja o seguinte, eu tenho muita clareza, por exemplo, a água não se pode ser privatizada.
Por exemplo, tem lá uma discussão em Porto Alegre sobre o DEMAI. Se você tem hoje uma tarifa cruzada, 50 mil famílias pagam a tarifa social, que é 10 reais, 13 reais, se não me engano, para 10 metros cúbicos. Os outros pagam um pouco mais para que aqueles paguem a tarifa social. E se eu tenho uma cidade que tem 500 quilômetros quadrados, eu posso ter um núcleo urbano que está 12, 13, 7, 8 quilômetros da rede final, e se eu tiver privatizado essa água, a água não vai chegar lá. Então acho que tem, e não adianta também eu fazer privatizações e tirar o monopólio do poder público e entregar para outro monopólio. Então eu acho que a privatização ela é válida, mas ela precisa ter um equilíbrio, não tirar, por exemplo, uma energia, uma água e entregar para um setor, dizendo assim, é aquele que tem o monopólio daquilo, não? Sim, só transmitir o monopólio, então que se abra livre concorrência. Exatamente, eu acho que eu não tenho nenhuma, eu trato esse assunto... Como é que o senhor analisa essa questão que o Planalto, o Piratini está enfrentando a respeito das privatizações e também da consulta popular a respeito dessas privatizações, chegando para o nosso final, que a gente já está ao final do programa. A gente poderia ficar aqui, eu acho que umas 5 horas, porque o papo é tão bom que né, falta assunto, sobra assunto para a gente conversar. Mas eu queria a tua opinião pessoal sobre esses temas, que eu acho que eles estão caindo de madura aqui para gente. Olha, primeiro é o seguinte, eu sinceramente não sei se foi acertado que um deputado estadual ou com um vereador fizesse uma emenda, uma lei orgânica ou a Constituição dizendo que isso tem que ter um plebiscito, né? Mas foi feito e está lá, na Constituição esculpido, né? E no caso específico dessas 3 estatais, a Sulgás é uma empresa que superavitária, mas que ela precisa de um bom investimento. Então eu não vejo um papel estratégico que o governo tem que ter gás, se cuidar disso. A CRV é a mesma coisa, a CETA, eu não vejo... Acho que a população tem que decidir, tu entendeu? Se quer privatização, não quer. Aliás, eu acho que essa é uma forma de participação que tu sai fora dessa democracia representativa. Vários países do mundo, né? E os Estados Unidos é um exemplo disso, que às vezes a eleição do xerife é mais importante que a eleição do presidente da República. Então acho que não tem que ter medo da população. Tem que submeter, tem que discutir, jogo aberto, franco, e dar também clareza do que vai ser a destinação disso. Quer dizer, não é só privatizar. Privatizar, mas o que eu vou fazer, por exemplo, com esse quadro funcional que está lá? E o passivo trabalhista, como é que vai ser da Serra? Então, acho que isso tudo a população vai poder discutir, porque ao fim e ao cabo, Tobias, tu e eu e nós queremos ter uma energia, uma água de qualidade que chegue nas nossas casas. Se ela é pública ou privada, isso aí pouco eu estou... Né? Agora, o que eu não posso é transferir, né, do monopólio para outro monopólio. Então, por isso a privatização tem que ser muito bem pensada nesse sentido, né? Então, esse debate... não vai ser feito nessa eleição, e eu espero que o próximo governador vai depender de quem ganha a eleição. A gente conhece muito bem as correntes políticas. Acho que se o Jairo for vitorioso ou o Rosseto da eleição, acho que esse assunto está encerrado. Se for o Sartori reeleito, ou se o Eduardo Leite ganhar a eleição, ou se o Renzi ganhar a eleição, ou outros do campo mais do centro-direita, esse assunto eu acho que vai ser levado nos termos de um plebiscito. Agora, dependendo de quem ganha a eleição, acho que esse assunto não vai. Sebastião Mello, quero agradecer muito a tua presença aqui e dizer que tu é um sempre convidado para participar aqui do programa. Quero que, a partir do momento que você realmente concretizar essa candidatura, a gente possa também conversar mais a respeito das possibilidades aqui da nossa região, dos projetos e os teus planejamentos para o futuro. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado. Eu quero dizer o seguinte, eu decidi, né, a pré-candidatura e quero dizer que vou fazer campanha na região metropolitana e quero ser um deputado metropolitano. Eu acho que o arranjo metropolitano nosso é muito ruim. Você tem que ter uma visão e atitudes compartilhadas de temas como o transporte, a saúde, os consórcios de tratamento de esgoto, tu entendeu? A questão do destino final do lixo, que hoje é uma coisa muito mal resolvida para a nossa região metropolitana. Vou te dar um exemplo, quer dizer, tu pega uma cidade como Goiânia,
15 anos, os seus 37 municípios têm bilhete único. Porto Alegre não tem isso. O sujeito trabalha em Novo Hamburgo, não tem bilhete único, Viamão a mesma coisa, Eldorado a mesma coisa. O caminho das cidades que estão dando certo é diminuir o automóvel particular e integrar o transporte coletivo nos seus vários modais. É a bicicleta, é o táxi, é a lotação, é o Cabify, é o Uber, é o metrô. Quer dizer, as cidades que têm qualidade de vida melhor, a mobilidade urbana hoje é o tema. Os 3 temas que eu tivesse que botar como prioridades numa cidade grande, hoje média, tu bota a mobilidade urbana. E esta quantidade de carros que o Brasil, desde a década de 60, 58, quando o Juscelino assumiu o governo, e na minha avaliação, equivocadamente colocou esse potencial de transportar nossa riqueza sob eixos, de potencializar montadora, deu no que deu. Porto Alegre tem 850 mil veículos. Você imagina se os 850 mil veículos particulares resolverem sair no mesmo dia para a rua. Tu entendeu? Então não tem lugar para tanto carro. Mas a geração nova, eu estou vendo, viu, Tobias? Nessa gurizada nova, não quer mais ter carro, não quer mais ter assim apartamento, ele quer alugar. Ou seja, uma vida mais simples. Então, muito obrigado pelo convite. Muita alegria estar aqui em Novo Hamburgo, cidade que eu, especialmente de 82 a 88, quando estudei na Unicino, muito frequentava por aqui, tinha muitos colegas aqui, muitos colegas de aulas que moravam aqui, e esta é uma região de grande potência econômica e social do nosso país, né? O Vale dos Sinos tem, mesmo com todas as suas perdas já na área calçadista, ele ainda representa muito para a economia do Rio Grande do Sul. Portanto, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço.